Oi, sejam muito bem-vindas ao podcast Deus e Elas. Eu sou a Cat Lopes, Lana Barbosa e Jéssica Machado. E chegamos no nosso mês. Uhul! Porque não é o Dia da Mulher, é o mês da mulher. E estamos no mês da mulher, porque não é mais Dia da Mulher, né? Já virou o mês da mulher. E eu sei que nosso podcast ele tem esse direcionamento para as mulheres. Nós já falamos sobre os assuntos para as mulheres, mas esse mês ele vai estar mais recheado. E eu já quero iniciar contando para vocês que nós temos a promoção do mês para todo o mês de março. O livro A Verdadeira Maria. Gente, é um livro sensacional. Sensacional. E você pode adquirir ele no nosso site publicaçõespãodiario.com.br e vai lá e aplica o desconto Maria 30, que você vai ter 30% de desconto. Olha só como nós somos assim lindas. Boazinhas. Gente, que bom ter vocês aqui conosco. Vocês sabem que é sempre muito prazeroso a gente dividir, a gente compartilhar esse momento com vocês. E nessa intenção de nós alcançarmos cada vez mais mulheres, agora nós temos o nosso próprio Instagram. Nós vamos chamar a Lana, a mulher oficial desses recados mididicos. Como é que fala? Midiáticos. Mididicos. E eu quero chamar a Lana para anunciar essas novidades. Quer dizer, quem está nos acompanhando desde... Já sabe, né? Já sabe. Mas se você está chegando agora, eu quero deixar bem claro, já existe um mês de fevereiro inteiro sobre o assunto perdão, que essa é uma das novidades desse ano. Nós vamos estar trabalhando um tema por mês para que fique bem trabalhado. Nós voltamos, nós três, à mesa. Vocês Hashtag volta Lô. Vocês devem estar sentindo falta da Rosane, mas ela tirou um tempinho aí de férias prolongadas. Mas nós já levantamos a hashtag volta Lô. Ilana, anuncie. Pode deixar. Então, se você já nos acompanha, sabe que nós temos o Instagram Deus e Elas Podcast, que é o quê? Mais uma vez, o nosso cantinho específico, especial, todo lindo, para ter um contato mais direto com você. Então, sempre que você tiver algum comentário, você pode comentar lá nos nossos posts, você pode mandar direct, você pode nos marcar nos stories que a gente reposta, enfim. É o nosso espacinho para ter uma comunicação mais direta com você. Nós temos também o YouTube Deus e Elas Podcast e o TikTok Deus e Elas Podcast. Tudo isso porque nós queremos essa conexão cada vez maior com você. Queremos essa interação, esses feedbacks, os testemunhos, Sim. Gente. Como isso é importante para nós, porque nós queremos saber se o nosso objetivo está sendo alcançado, né? De nós levarmos um assunto relevante, uma conversa leve, mas sem deixar de ser profunda, né? Para que você tenha aí esse momento de alimento diário da palavra de Deus, essa conversa sobre as coisas de Deus, dentro desse nosso olhar de agora 3 gerações, né, que representadas, mas você que está nos ouvindo faz parte dessas gerações. Então, acesse lá, se inscreva no canal, no Instagram e tudo mais. Isso. E para abrir essa temporada, no mês especial da mulher, nós vamos falar sobre hoje, né, nesse episódio, sobre as mulheres do Ministério de Jesus. Mas a gente ficou pensando de novo que nós podemos trazer para esse mês, né? Porque no mês da mulher, pensa que está todo mundo produzindo conteúdo para a mulher, né? Mas fique com a gente que toda quarta-feira vai ter um episódio novo com um assunto bem relevante. Eu vou dar um spoiler, as meninas falaram que não era, sabe que não era, mas eu vou dar só um. Um assunto que não é muito bem comentado, a gente achou bem interessante nós trazermos isso para a nossa mesa de conversa, são sobre as mulheres que fazem parte da história da igreja. Já vai pesquisando aí, pensando sobre isso, né? Quarta-feira que vem a gente volta nesse assunto. Por hoje, vamos falar... E ainda com uma convidada.
Isso! Mas Especialista no tema. Então, esse foi o spoiler do spoiler. Então, assim, não somos só nós três, né, conversando sobre a história da igreja. Tem uma especialista no assunto que vai vir aqui com a gente e bater esse papo, então. Isso aí. Então, a gente espera vocês. E por hoje, as mulheres do Ministério de Jesus. Ao longo, né, desse tempo que nós estamos com vocês, nós já trouxemos aqui diversas mulheres. Na nossa temporada sobre oração, nós já falamos bastante sobre algumas, né, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Hoje nós queremos falar um pouquinho sobre essas mulheres que andaram com Jesus e que foram ensinadas por Jesus. E o quanto elas têm a nos ensinar, porque eu acho que de alguma forma a gente se vê nelas, né? Se não é em sua totalidade, mas numa atitude, elas têm algo a nos ensinar. Em algum momento, a nossa vida vai se cruzar com algum momento delas. E ainda mais sobre esse olhar de Jesus, né? Que eu acho que é impossível não ter esse olho no olho de Jesus e não ter a vida transformada de uma forma assim surreal. E eu acho que a gente já pode começar aí, né? Você já deve estar pensando aí na sua casa, né? No seu carro, enfim. Você que está nos ouvindo. Poxa vida, quais foram essas mulheres, né? Com quem será que eu me identifico, né? Não sei não. Mas e aí? Quais são os nomes que te vêm à cabeça dessas mulheres? Eu acho que a gente começa com Maria, Sim. Né? Não tem como. E Jéssica, quem que te vem à mente? Eu não vou falar a segunda mais óbvia. Mas a mulher do poço. Sim. A mulher do poço, mulher samaritana. Ela é tenso, né? Esquerda ali. Lana. Vai ficar muito chato se eu falar a segunda mais óbvia. Não. Que eu li especificamente um pouco mais sobre Maria Madalena. E eu acho que eu não tinha prestado tanta atenção na história dela, assim. E o quão forte e determinada ela foi. Vamos lá, daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Mas quão forte e determinada ela foi de permanecer seguindo a Jesus, independente dos julgamentos, independente de todo o histórico, assim. Então, lógico, né? Essa é a história da Maria Madalena, né? Mas, tipo, eu fui prestando atenção maior aos detalhes agora, assim, e eu fiquei bem impactada. Acho que de visão geral, independente da mulher que passou pela vida de Jesus, seja ela se tornado discípula ou só recebeu um milagre, só isso. Nós estamos falando de algo que todas englobam, pelo menos o que eu enxergo assim. Nós estamos falando de valorização da mulher, nós estamos falando de acolhimento, nós estamos falando de um olhar que não é de rejeição, né? Mas de vocês também têm voz. E eu acho que Jesus nisso, ele é maravilhoso, assim, porque por mais que ao longo dos anos, nós enquanto mulheres, a gente tem lutado contra a violência contra a mulher, nós temos lutado com alguns direitos, e enfim, tantas lutas que são nossas, né, de mulheres, e você vê há mais de 2000 anos atrás, Jesus já acolhendo tudo isso, e já direcionando qual é o papel da sociedade, o que vocês têm que fazer, o que eu estou ensinando em amor, seja ela a prostituta, a divorciada, a adúltera, a do comércio, a viúva, não importa. Todas têm valor. Todas pertencem à sociedade. Todas têm acesso a mim. Jesus, ele já acolhe isso indo na contramão da sociedade, que era uma sociedade muito mais exclusiva, porque tudo para a mulher tinha mais sacrifícios, né? Desde se ela era uma pecadora ou não, se ficasse viúva, enfim, tudo ela tinha uma dependência muito grande, né? É interessante nós também trazermos essa importância das mulheres na vida de Jesus, no ministério de Jesus.
é interessante nós falarmos sobre essas mulheres dentro do ministério de Jesus, porque isso também demonstra uma grande importância que vai refletir lá no momento da crucificação. Porque quando nós olhamos para esse momento, aos pés da cruz, de discípulos só está João e as mulheres. Algumas a Bíblia cita, mas as discípulas estão lá. Existem duas linhas teológicas sobre esse fato, que é interessante a gente ressaltar aqui. Que era uma que os discípulos ainda não estavam com fé o suficiente, muitos deles ainda tinham essa dúvida sobre o Messias, afinal, né, dentro desse contexto histórico, o Messias que eles esperavam não era o Messias crucificado, né? Era o Messias que iria destronar César Augusto e os outros lá em Roma. Lá. E uma outra linha que eles representavam essa mesma ameaça para o rei na época, né, para o imperador na época. Então, eles também estavam sendo perseguidos. Então, eles fogem para guardar a vida deles. A gente encontra João junto com as outras mulheres. A Bíblia traz o nome, acho que de 4, né, que é Maria, a irmã dela, que... é o nome dela? É a mulher de Clopas e Maria Madalena. Isso, que é Salomé, né? Aqui não... Ah, tá. Que esse versículo que eu vi não estava citando. Então, é a Salomé, que é irmã de Maria, mãe de Jesus. Então, pensa assim, as discípulas, as mulheres, elas não representavam ameaça alguma. Então, estrategicamente, pense o quanto elas não fizeram pelo ministério de Jesus, uma vez que a sociedade não olhava para elas como pessoas relevantes. Então, quanto elas podiam fazer, porque ninguém estava nem tchu. Então, falar sobre as mulheres no ministério de Jesus, nós vamos aprender muito com elas. Não só pelas histórias de transformação da vida de cada uma delas, mas o quanto elas foram, assim, não espectadoras, né? Não foram seguidoras. Elas não estavam apenas na multidão. Omissas, né? Mas elas estavam lá sendo discípulas, auxiliando em tudo. Em Lucas 8:3 diz que essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. E não especifica, né, de cada uma, que tipo de bens, o que elas tinham ou não. Mas o que eu consegui entender de tudo isso é que elas, como você falou, né, elas entregavam tudo. Elas faziam o que precisava ser feito. O que elas tinham ao alcance para fazer, elas faziam. E exatamente, né, tendo essa questão de a sociedade não vendo que elas eram uma ameaça, então, assim, até certo ponto, talvez tinha até mais liberdade nesse sentido de, tipo assim, eu não tenho o que perder. Eu já não tenho praticamente nada, né? A sociedade não me reconhece, então eu não tenho o que perder. Então eu vou me entregar de cabeça e mergulhar, porque eu reconheço quem ele é. E é isso, na verdade. Mas ainda em Lucas 8:3, que eu também peguei esse versículo, né? Mas em uma outra versão especifica quais são essas mulheres. E não eram simples mulheres da sociedade, né? Era Joana, esposa de Cusa, que era administrador de Herodes, e Susana, e muitas outras que contribuíam, né, com seus próprios recursos para o sustento de Jesus e seus discípulos. Sim. Né? Então, o ministério de Jesus foi, vamos dizer, financiado por mulheres, né, cuja a sociedade mesmo fingia que não existia. E eram mulheres importantes dentro daquela sociedade. Sim. Se você pega João 8 e você linka ali com Marcos 15, João 19, a gente pode concluir, né, que durante o ministério de Jesus, ele tinha essas mulheres que não apenas cozinhavam, né, e assim cuidavam, mas elas proviam as necessidades essenciais de Jesus e seus discípulos. Então não era só a multidão, não era só olhar, não era onde ele vai lá, eu vou lá ver. Não era uma atuação passiva, né? Isso, obrigada. De nada. Quando a pessoa fala gourmetizada, é bonito. Aí, não, elas eram ativas no ministério de Jesus. E isso é lindo. Isso é maravilhoso. Isso faz a gente levantar da cadeira e ir trabalhar, né? Faz com que a gente olhe para essas mulheres como influenciadoras, incentivadoras
auxiliadoras, apoiadoras, cumprindo o Ezer Kenegdo, da qual nós fomos criadas. Explica esse Ezer aí, só para quem não assistiu, não ouviu lá uns episódios. Nossa, isso faz muito tempo, na verdade, né? Então é bom dar uma explicadinha. Existem 2 episódios que você pode rever e entender certinho esses conceitos. Um é há um ano atrás, que foi um especial do Dia da Mulher que a gente fez. Isso, como ser uma mulher moderna com princípios cristãos. Pode procurar isso no nosso YouTube, Deezer, etc., na streams, enfim. E no o primeiro episódio, se não me engano, de dezembro, que teve a convidada... Sara Regina. Isso, ela também falou um pouquinho sobre isso. E agora que a gente continua. Isso, como a Sara explica muito bem, vou deixar você aí super curioso. Vai lá. Gente, é um episódio maravilhoso. O nome do episódio é Feminismo e a Mulher Cristã, episódio 42. Isso. Vão lá, gente, escutem. Tá maravilhoso mesmo, abençoador. Voltando aqui para as mulheres do Ministério de Jesus, Lana, por que você foi na Maria Madalena? Por que esta mulher? Eu admirei muito a força dela mesmo, sabe? E tipo assim, de não ligar para como os outros estavam julgando e simplesmente seguir a Jesus. Porque, lógico, né, todas elas têm seu histórico e toda a sua história, enfim, mas ela foi uma das que sofreu muito, né, por muito tempo. E quando Jesus entrou na vida dela, lógico que assim foi com todos, né, mas realmente foi um divisor de águas a ponto, tipo assim, vou largar tudo, assim, né, como os discípulos, mas não sei, eu lendo, assim, a história da Maria Madalena, eu sinto uma paixão, assim, parece que transborda dela por Jesus, assim, e daí tem uns aspectos, e realmente, nesse caso, não só da Maria Madalena, mas Jesus quebrou tantas barreiras para alcançar essas mulheres e para tratar essas mulheres com tanto amor, com tanta dignidade, com tanto respeito, que em troca elas tiveram também uma entrega tão gigantesca e com tanta paixão, com tanto amor, com tanta verdade, que eu fico pensando, meu Deus, parece que eu não consigo chegar nem a 50% do que essas mulheres foram, assim, sabe? Mas isso é uma inspiração tão linda, porque olha tudo que Deus fez por nós, olha tudo que Deus fez por cada uma delas. Aí, né, mais específico na história da Maria Madalena, todo o sofrimento que ela teve, toda a transformação que ela teve e a importância dela no ministério de Jesus, que eu só consigo pensar, Deus tem misericórdia de mim e Deus me ajude, porque eu quero viver isso também, eu quero viver o que essas mulheres viveram, eu quero viver essa paixão por Jesus, assim como elas viveram também, e eu acho que fica muito marcado essa inspiração e essa força e entrega da Maria Madalena. Eu acho que a fé dela foi algo assim, foi esse motor, né, para ela seguir Jesus e ela abandonar tudo, assim. Ela teve 7 demônios expulsos. Sim. Então, pense você, nos dias de hoje, né, uma pessoa endemoniada. Agora vamos voltar a mais de 2000 anos atrás, né? Com toda essa exclusão que a sociedade fazia. Nem sempre, às vezes, o que tá, né, que nós vemos retratados numa novela, num filme, é a realidade. E eu fico imaginando tudo, quantas coisas essa mulher não sofreu com essas exclusões. E então Jesus chega e a primeira coisa que faz é libertar ela desses espíritos. Pronto, gente, não precisa mais nada. Eu vou seguir. Porque nós sabemos também que Maria ela viajou por toda a Galileia, ou seja, de Galileia até a Judéia, com Jesus e os 12 discípulos. Pensa numa mulher que conhecia eles. Que se tornou amiga de Maria. Ela se torna amiga de Maria. Porque estava ali. Pensa no amor, no cuidado, na dedicação. Né? Primeiro por reconhecer o que
o mestre, né, o que Jesus tinha feito por ela, dessa liberdade, e depois por todos os outros sinais, por tudo que ele havia ensinando, né? Eu acho que era uma jornada assim de um eterno aprendizado, né? Porque eu quero ouvir mais, eu quero me alimentar mais. Se eu parar aqui, se eu ficar aqui, eu vou fazer o que com isso? Eu preciso de mais, eu preciso de mais. Então ela não tinha ela não tinha limite assim para essa sede ser saciada, né? Ela queria beber direto da fonte, vamos dizer assim. Então, Maria Madalena, ela mostra para nós essa fé que eu não tô nem aí porque vocês pensavam de mim. Eu sei agora quem eu sou. E é isso que eu vou ser. Porque imagine que ao longo dessa caminhada, quem já conhecia ela, quantas vezes não podem ter chegado para ela e falado muitas coisas horríveis, né? E ela se manter firme, o quanto ela não teve que lutar, né, para de repente até provar essa mudança dela. E não para homens, mas para as mulheres que já sabiam quem ela era, né? Então, você vê assim muita fé para você cair, levantar, cair, levantar, cair, levantar e não desistir. Porque não deve ter sido um processo muito fácil. Sem falar, né, que eu acho que uma das coisas que atraíam as mulheres a Jesus, né, de seguirem ou de se tornarem discípulas, era justamente essa forma de tratá-las de forma diferente. Porque a cultura na época não era só não era apenas a exclusão para... Porque a cultura na época era uma exclusão de tudo, né? Os homens não poderiam, eles não podiam falar nem com a própria mãe se encontrasse ela na rua. Os homens não podiam falar com as mulheres na rua, não era assim, né? Oi. Beijinhos. Então, tanto que eles falavam, né, que alguns mestres ensinavam que os homens bons e religiosos não falavam com as mulheres em público. Inclusive, mesmo se fosse a sua própria mãe. Então, pensa-se numa cultura que era cuidadosa nessa segregação de homens e mulheres, vendo mulheres seguindo Jesus, e viajando com eles ainda, com Jesus e os discípulos. Então, Jesus, ele vinha quebrando muita coisa. Então, o que esse homem tem a dizer? O que esse homem tem a ensinar de diferente? Que agora, nessa multidão que segue e viaja a ele, também estão as mulheres. E elas não têm vergonha. E elas não estão nem aí se os homens estão falando com elas ou não. Jesus falava. E uma curiosidade, eu não sei se vocês já sabem, mas eu descobri há pouco tempo e eu achei bem interessante, assim, que quando Jesus está no casamento, faz o primeiro milagre e tal, e daí Maria pede para ele buscar uma solução, e em João 2 tem assim, respondeu Jesus, que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Todas as vezes que eu lia esse versículo, eu pensava, meu filho... eu ficava, tipo, lógico, né? Jesus é Jesus, né? Obviamente tem algum motivo, mas tipo assim, ai que rude, sabe? Tipo, o que eu tenho a ver com você, mulher? Porque hoje, né, se tipo assim, alguém fala assim com a gente, tipo, é de um jeito ríspido, tipo, que não sei o que, mulher? Tipo assim, quem é você? E aí, depois, mais pra frente, eu li, assim, que pra gente isso é esquisito, mas no contexto da época, isso era uma forma de respeito, porque justamente o que a Cat falou, né? Os homens não se direcionavam, eles não falavam com as mulheres. Então, aquela foi uma forma carinhosa de Jesus falar com a mãe dele. Então, pra gente ver que até nos pequenos detalhes, né? Tipo, na forma de falar, no jeitinho ali de falar, Jesus tomou muito cuidado para que nos pequenos detalhes as mulheres fossem reconhecidas no ministério e recebessem o amor dele, enfim. Jesus sabe o tempo e a sociedade que ele estava inserido. Sim. Né? Então, obviamente, ele veio quebrando várias barreiras,
mas ele também tomava cuidado, né, de se portar onde ele estava. Né? E nesse quebrar barreiras, né, que eu citei a mulher samaritana, né, do poço, para mim é muito claro ali, né? Porque ele fala como uma mulher, e não é só uma barreira entre homem e mulher, mas uma barreira ali social, né? Um judeu com um samaritano, que não se falavam. Então, tipo, várias barreiras numa vez só. Então, tipo, ele quebra barreiras de forma um verdadeiro gentleman. Sim. Jesus bonitinho. Jesus era campeão nisso, né? E é engraçado que quando nós lemos sobre esse jeito de Jesus ser, era uma das coisas que faziam com que aqueles que esperavam o Messias libertador olhassem para ele com uma certa dúvida, né? Porque se de uma forma haviam os sinais, de outra forma ele fazia tudo o contrário. Mas como assim ele está indo da contramão? Não está certo. E Jesus, ele chega no poço e, novamente, né, a cultura na época é que as mulheres iam buscar água no poço ou muito cedo, ou já no final do dia, por conta do sol, do sol quente. Então, o que ela está fazendo lá, ao meio-dia? Porque as mulheres já sabiam. E ela já sabia o que pensavam dela e o que ela ia ter que enfrentar encarando a sociedade. Então, ali já havia muita vergonha, já havia muitos sentimentos. Então, assim, ela chega no poço e Jesus já está lá. Né? E venha beber dessa água, você nunca mais terá sede. E a Bíblia só diz que ela sai correndo e vai contar para todo mundo. Então, pensa assim no quanto essas mulheres elas foram transformadas com o amor de Jesus, né? Com esse olhar dele e que elas foram essa libertação instantânea, né? Me encontrei com Jesus e ponto. A gente costuma olhar muito para as curas, né? A mulher do fluxo de sangue. Mas olha o quanto a salvação chegou para elas antes da crucificação. Porque ali foi uma cura de alma. Já foi essa transformação de vida. E passam a seguir Jesus. Porque ele é fonte. E às vezes nós não fazemos isso, né? O que nós podemos aprender com isso? Uma fé, a outra uma coragem, porque a gente muitas vezes não se põe nesse lugar. Tem uma parte de um livro também que diz assim que nós mulheres, ao longo da vida, a gente tem uma capacidade enorme de absorver conhecimento. Porque a nossa rotina, as coisas com as quais nós lidamos, assim, requer muito aprendizado, muita informação. Então, nós adquirimos muito conhecimento, nós sabemos fazer muitas coisas. Mas, normalmente, a gente não costuma colocar isso no papel, a não ser que você tenha uma faculdade pronta, você esteja trabalhando em algum lugar, né? Nós temos a gente não se valoriza, acho que essa é a verdade, né? Mulheres que são donas de casa têm maior dificuldade ainda, né? Porque quantas vezes já não se viram questionando, se eu trabalhar fora eu vou ter valor. E não, começa a colocar no papel a quantidade absurda de conhecimento que você tem. Você administra uma casa, você administra filhos, você administra a vida do teu esposo. Tem muito conhecimento aí. Fica uma semana sem ficar em casa. As coisas não vão acontecer por preguiça, não vão acontecer porque eles não sabem fazer. E muitos não conseguem nem homem. Não consegue abrir nem 2 caixinhas ao mesmo tempo. Eu não vou me pôr nesse lugar porque eu sou, nesse ponto eu sou. Mas assim. Né, aqui foi um parênteses, uma brincadeira, mas olha a quantidade absurda de conhecimento que nós temos, de equipamentos que nós mexemos, olha como nós administramos a nossa casa, desde como a gente sabe como lida com uma máquina de lavar roupa,
que quando ela estraga, a gente já sabe até consertar, ou quando o cara vem consertar, a gente já sabe dizer para ele que tá errado. Um parênteses, que, como eu falo, é só um alívio cômico. Tem, né, o versículo da mulher de Provérbios 61, que ela acorda cedo e vai e orienta os servos, as servas, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Esse contexto da mulher moderna a gente levanta e bota a máquina de lavar roupa para liga a máquina de lavar louça, liga o robozinho aspirador. Esse é o meu sonho, gente, de eu só levantar e ligar maquininhas para limparem a minha casa. Enfim, desculpa. Mas ainda assim tem muito conhecimento nisso, né? A gente, enfim, desde a nossa vida, a vida dos filhos, né, depois vida do esposo, enfim, por onde nós passamos, aonde nós estamos inseridas, ali a gente adquire muito conhecimento e ali nós aplicamos muito esse conhecimento. E a mulher, por lidar muito com essa parte prática, com essa parte muito objetiva, alguns historiadores defendem que, ao contrário do que muitos dizem, a mulher não é fácil de se abrir para a fé, porque ela está acostumada a lidar com aquilo que é palpável. Ela precisa, ela está ali, ela está lidando com as coisas que elas acontecem. Como agora lidar com as coisas que não acontecem? Ou como esperar as coisas visíveis? Né? Como visualizar as coisas invisíveis? Então, por mais que a mulher ela tenha esse lado emocional, né, a gente, os outros sentidos, que né, já passou dos 6 há muito tempo, então, a gente dá esse passo de fé, e fé na sua essência é algo muito profundo. E eu acho que quando nós olhamos para essas mulheres que seguiram Jesus, que tiveram a vida transformada de uma forma tão... Né, assim, eram problemas tão grandiosos. Quando a gente olha para a mulher cananeia, pensa que ela toda naquela brutalidade dela, né? Eu vejo ela assim meio assim mais ríspida, mais imperativa, né? Não muito doce, né? Porque ela chega assim, o discípulo, Jesus não pode te atender agora. Você, eu não tô nem aí se ele pode me atender, eu vou ver, quero ver e pronto, me levem a ele. Eu não estava nem aí porque os discípulos estavam dizendo para ela. E quando ela chega diante de Jesus e elas falam, Senhor, se até os cães se alimentam das migalhas, eu estou aqui, o que você puder me dar já é. Mas vai, porque a tua fé te salvou. Pensa assim, tudo que ela também tem que romper para chegar até Jesus, e ainda chega nessa humildade, daí sim, diante de Jesus, nessa humildade. Se até os cachorrinhos comem das migalhas que caem à mesa, eu estou aqui. Né? O que você tiver, as migalhas já vão me encher. As migalhas já vão ser suficientes para o meu problema. E ela rompe tudo isso porque ela quer a cura da filha dela. Então, todas, ao olharmos a Bíblia, né, acho que esse é mais um incentivo, nós não estamos nos aprofundando em muitas, mas é apenas para criar em você essa vontade de ler sobre elas, porque elas têm muito a nos ensinar, e Jesus também tem muito, 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 muito a nos mostrar com as atitudes dele em relação a essas mulheres, nos ajudando a encontrarmos o nosso valor, a encontrarmos o nosso lugar, a encontrarmos o nosso papel, né, o que eu estou exercendo, o meu ministério, né, tudo isso elas nos ajudam. E Jesus muito mais. Amém. Essa foi a nossa breve conversa, essa pincelada, né, sobre as mulheres de Jesus, porque são tantas histórias que a Bíblia relata sobre as mulheres. Então fica esse incentivo, né, você buscar saber mais sobre elas. Em publicaçõespondiário.com
Você não vai encontrar apenas o livro do mês, que relembrando que é a verdadeira Maria, mas você encontra outros livros que nós falamos, que nós abordamos sobre as mulheres. Tem as mulheres que Jesus ensina, que fala só sobre as mulheres do Novo Testamento, né, que caminharam com Jesus. É uma série também, que são 3 livros. Tem Um Ano com as Mulheres da Bíblia, enfim. Nós temos bastante livros que falam sobre elas e livros que falam de uma forma bem profunda, que não dá para a gente trazer tudo aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Nos vemos no próximo episódio, que já demos spoiler, né? Vai ter convidada, então espero vocês. Tchau! Tchau, tchau. Deus abençoe.